Olha, o documentário Presídio é uma produção gaúcha que mostra como é a realidade dentro do presídio central e a influência que o tráfico de drogas tem... Poder entre as grades. Deixa eu me meter aqui já. Sim, por favor, Marisa. Marisa Sampaio está aqui com a gente para participar dessa entrevista. Certo, vamos apresentar os nossos convidados antes de me apresentar, né? Que eles são mais importantes que eu. Não, capaz, todos. Pois é, está aqui conosco o repórter policial do Diário Gaúcho e roteirista do filme, o Renato Dornelles, e o diretor, o cineasta Zeca Brito. Boa tarde e obrigada pela presença de vocês aqui. Boa tarde a todos os telespectadores e uma satisfação estar aqui no programa com esse ícone da televisão brasileira que é o Renato Dornelles. Sejam muito bem-vindos. A Marisa pode falar um pouquinho sobre o documentário, depois a gente vai passar um pedacinho dele, né, Marisa? Vamos passar assim um pedacinho. Eu queria começar fazendo uma pergunta antes de passar o... A gente vai passar 2 pedacinhos, na verdade. A gente vai passar uma parte que vai contextualizar bem o que é o documentário e depois a gente vai entrar na questão do tráfico. Mas eu queria primeiro perguntar para o Renato como é que é o teu papel nesse documentário, porque tu és roteirista, na verdade tu é o escritor do livro, né? Mas assina como roteirista, como é que é? Não, exato. Eu acho que, em primeiro lugar, boa tarde, boa noite. É uma honra estar aqui. Na verdade, o trabalho eu autor do livro e que a Panda Filmes com a Tati Sager e o Zeca Brito dirigindo, resolveu fazer um filme, né? E fui convidado a participar junto. Para mim foi a minha primeira experiência audiovisual nesse sentido. E fui convidado e que, logicamente, assim, também dei as minhas opiniões, até porque conhecia o tema e conhecia melhor que ninguém o livro, né, no qual foi baseado o documentário. Então, na verdade, eu sou um co-roteirista, né? Um co-roteirista que acabei contribuindo, acabei colaborando também com o roteiro, mas minha função principal acho que foi a de ter escrito o livro no qual se basearam para fazer o documentário. O Renato, na verdade, é muito modesto, ele é quase co-diretor do filme. E para a gente foi um desafio adaptar o livro Falange Gaúcha, O Poder Entre as Grades, né, a história do crime organizado no Rio Grande do Sul, que é um best-seller lá da RBS Publicações. O Renato é um repórter investigativo, talvez dos mais consagrados do Rio Grande do Sul, com diversos prêmios na sua carreira. Eu acho que é o repórter do Diário Gaúcho mais premiado, com prêmio ARRE e com prêmios de profunda reportagem, né, de uma que acrescentou no pensamento social de uma forma, né, indelével, digamos assim. Então já é difícil para a gente adaptar um livro que já conta de forma tão complexa, um sistema tão complicado, inebriado, tão cheio de problemas. Cheio de problemas. Né? A gente tem, vamos ver então. Vamos conferir aí o trecho. Palco de terror. Entrem lá dentro. Quando a grade fecha atrás de vocês, muda o ar. O cheiro lá dentro é pesado. Esse é o presídio que tem problema de esgoto, que tem problema de energia elétrica, de água. É como um navio, né? Condenado, você sabe que vai naufragar a qualquer hora, né? O Estado não dá uma lâmpada para dentro da galeria, o Estado não dá material de limpeza, o Estado não dá roupa para quem chega. Ali dentro não penetra os agentes penitenciários, nem a polícia. Então, esse grupo de presos coletivos, né, coletivos de presos, administram o presídio. Eu caí numa galeria, tá? O dono da galeria já sabe que a minha sentença é de 1 ano, 2, então ele vai me dar uma ajuda, vai me apoiar, é o famoso apoio, mas quando eu sair eu vou ter que manter ele aqui dentro. Então ou eu vou roubar, ou eu vou entrar na facção, ou se eu não pagar, quem é da minha família vai ter que pagar de algum... Agora, Renato e Zeca, né? Como foi ficar ali, conviver ali dentro, nas grades do presídio? Foi a ideia, assim? O Renato pode falar muito melhor que eu, porque o livro é resultado de 20 anos de pesquisa do Renato. E além de contar um pouco a história do Presídio Central hoje, ele rememora a história do crime organizado no Rio Grande do Sul, como ele nasce e como ele vai se organizar dentro do presídio, dentro da estrutura carcerária, né? Quando os assaltantes de banco se juntam aos traficantes de droga
e começam a se autofinanciar, né? Mas a gente ficou, o filme, a experiência fílmica, foram 15 dias que a gente ficou dentro do Presídio Central. Tivemos uma cooperação incrível da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que hoje cuida dos interiores do Central, que administra o Central, né? Sim. E a cooperação dos apenados, que a gente entrevistou alguns apenados, pudemos filmar o seu dia a dia lá dentro. O Presídio Central hoje há 18 anos ele é administrado pela Brigada Militar, a SUSEP entregou na mão da Brigada, e lá dentro ele é inteiramente administrado por facções, né, por presos, por apenados, né? Digamos que a Brigada mantém ele fechado e contém a segurança do lado de fora, mas de alguma maneira lá dentro ele é autogestável, e essas facções, né, que também dominam a cidade, que também dominam o estado do Rio Grande do Sul, também, obviamente, dominam o território interno do Central. E essas facções, quando vocês chegaram lá para gravar, foram conversar, foram tranquilos, tiveram algum problema, sei lá, fizeram perguntas do tipo, vocês não vão me perguntar tal coisa? Há 18 anos que o Presídio Central não tem uma rebelião, justamente porque há um consenso ali muito estabelecido, há uma regra, há uma negociação constante, né? Sim. Então foi tranquilo. Acho que há 18 anos é tranquilo para o Estado convive com aquilo. É uma coisa bastante controversa. Agora, ter estado ali dentro fez com que vocês mudassem a visão em relação às condições do presídio? Não, para mim, eu acho que foi digamos assim... Confirmou e mostra que a situação, muito embora agora, como o Zeca salientou, não esteja ocorrendo motins ou rebeliões dentro do presídio, mas eu noto assim que a situação, nesses acordos... Parece que os presos lá dentro estão acomodados, estão tranquilos, entre aspas, mas a guerra, até a guerra que antes, na fase em que eu escrevi o livro, a guerra que se dava dentro dos presídios, que acontecia dentro dos presídios, hoje acontece fora dos presídios. E consequência até mesmo dessa forma, digamos assim, consequência do que ocorre lá dentro dos presídios, né, das facções e do domínio das facções nas galerias, porque isso é antigo, de que as galerias são dominadas por facções ou por presos, isso já é bastante antigo. Só que agora se sofisticou, assim como o crime organizado vem se sofisticando a cada ano que passa, não só aqui como no país, mas tudo em virtude das más condições, principalmente das más condições dos presídios no Brasil todo. Não é só o Presídio Central que foi apontado recentemente como o pior do Brasil, mas os presídios brasileiros, de uma certa forma, eles são dominados pelas facções, pelos criminosos, e isso tem consequências graves na sociedade aqui fora. E como foi esse processo de liberação para que vocês pudessem filmar lá dentro, entrar, ter acesso ao Presídio Central? Foi uma negociação longa, né, onde a gente comprovou que o que a gente estava fazendo era da mais importância, porque a sociedade clama por respostas quanto ao Presídio Central, né? Ele foi condenado na Corte Internacional das Nações dos Estados Americanos e não é só na CPI dos presídios como o pior presídio do Brasil, ou seja, aqui no nosso estado, um estado que hoje tem como governador um ex-secretário de Segurança, ministro da Justiça, e que trabalhou a questão prisional diretamente, tem o pior presídio do Brasil, né? Na verdade, há um descaso do Estado muito grande no sistema, né? A gente pôde conhecer o Presídio Central, mas imagino que isso deva se repetir em muitos presídios. A gente viu aí a situação de Pedrinhas, no Maranhão, recentemente, e outros presídios brasileiros, né? Onde a gente vê uma situação muito estabelecida, onde o Estado, de alguma maneira, se beneficia com esse descaso, se beneficia com o crime organizado, ganha porque... não fornece nenhum item básico de higiene, por exemplo. O Presídio Central hoje, o preso não recebe pasta de dente, papel higiênico, sabonete, nada. Ele tem que comprar de cantinas que são terceirizadas e que são dominadas por facções. Então hoje uma Coca-Cola que na rua custa R$2, dentro do presídio custa R$20. E vocês tiveram que pedir autorização para esses presos? Como foi a negociação para gravar? A gente começa numa esfera que tá diretamente ligado. A gente entrevistou nesse documentário todas as esferas públicas que estão envolvidas, né? Então, desde do Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública, a Brigada Militar, a Polícia Civil,
os direitos humanos, pessoas a pastora... que participaram de motins, pessoas que participaram foram feitas de de refém. ex-apenados. Então, acho que a gente foi comprovando para a Brigada Militar que era necessário ouvir e estar lá dentro do presídio, porque senão a gente ia ter apenas a opinião externa. E a opinião externa é bastante forte Pois é, nesse tipo de tratamento, vocês sentiram que da parte deles também tem uma grande desconfiança justamente pela opinião externa, opinião pública? Eu acho que a Brigada faz o que pode, e cooperou muito com a gente, em todo sentido. Eu acho que é um sistema que é muito mais complexo, que envolve diversas instâncias. Isso começa na Secretaria Estadual de Segurança Pública, né? E acho que de alguma maneira não admite que existam facções, que é uma coisa mais do que óbvia, né? Que está mais que comprovado aí pelo Diário Gaúcho há muito tempo, por diversos jornais que vêm investigando isso. A gente vai dar uma olhada Acho agora... que o grande problema hoje atual é o Estado não admitir que essa situação ela existe. A gente vai, a gente puxa, até que alguém diz, realmente, há um consenso, né? O Sidney Brusca precisa dizer que tem gente que morre lá dentro, que desaparece. Né? É o juiz da vara de execuções. Eu só quero pedir um tempinho para vocês, para a gente olhar a segunda parte do documentário, que vai mostrar, então, como o tráfico de drogas age dentro das celas. Vamos lá. A polícia sabia, a imprensa sabia que os grandes líderes lá estavam, mas nunca eram presos. O anão, ele veio da área camponesa do sul do estado. A família dele, toda, muito pobre. E se destacou por uma perversidade por lei. Só que ele não foi bandido. Esse nome não cabe no nome dele. O Baixinho formou todo o morro, sabe? Ele que formou toda essa quadrilha que teve aí no passado, sabe? Então, essa pegou só foi por mais da pobreza, sabe? Porque a dele não era sair, ele entrou nessa época da pobreza. Aí os caras começaram a trazer uma droga e formou um quartel, né? Nesse meio tempo aí foi onde começou a sustentar quase todo o morro, né? O pessoal do morro começou a gostar dela, buscar um leite, buscar um gás. Se tivesse uma criança doente, ele tinha o carro dele e o motorista dele para levar no pronto-socorro por uma eventualidade, um hospital. E dava rancho. E não cobrava. Eles podiam ter prendido ele. Ele foi pular o muro, eles atiraram pelas costas. Isso é muita covardia. Eu duvido que tivesse uma família aqui que não chorasse. A gente vê que na ausência do Estado, o tráfico age como, né, os traficantes agem como os pais daquela comunidade. Como é que vocês fizeram para demonstrar isso no filme? Pois é, sobre o filme até eu penso mais que o Zeca, porque a minha parte é mais o conteúdo, o livro, etc. Sobre o filme quem pode falar mais é o cineasta. Então, eu até pediria sobre o filme que o Zeca falasse mais. Eu posso até falar mais sobre o tema, foi o tema que eu abordei no livro e tal. Embora eu tenha acompanhado no filme, mas o filme realmente... A questão que ela colocou agora, que sim, a questão... Exato. Acontece esse tipo de coisa dentro do presídio e nos presídios brasileiros. Acontece justamente ou por omissão do Estado em não fazer o que deve ser feito ou por não coibir atitudes que deveria coibir, certo? O Estado, inclusive há um depoimento de algum dos entrevistados em que ele fala, se eu não me engano, o promotor Gilmar Bortolotto, que há 16 anos trabalha com essa questão, em que ele fala em que o Estado... Não, acho que foi ele, não sei. Alguém fala que o Estado entregou as chaves das prisões para as facções. Eu não diria que seria um exagero dizer isso. Porque as galerias são totalmente controladas pelas facções. As galerias são os corredores onde um dia houve celas, hoje não pode mais se falar em celas porque não há mais porta, então os presos transitam livremente pelos corredores e há uma grade na frente e da grade para dentro. Isso aí, realmente, desde o início da Falange Gaúcha, é controlada lá por dentro pelos presos. Isso desde o tempo também que os agentes penitenciários atuavam. Então quer dizer que um preso chega para o presídio central, ele é largado lá dentro e... Não é que... exatamente. E aí ele tem que dizer de onde ele vem. Ele tem que, por seu próprio bem, ele tem que dizer. Eu nasci em tal
o bairro? Porque se ele vai para o bairro errado... Primeiramente, o juiz da vara de execuções criminais e o promotor admite que hoje, até por uma questão de preservação de vida, é perguntado a ele que bairro ou se ele pertence a alguma facção. Aí ele Para que ele não seja jogado exatamente lá no meio uma facção outros, inimiga, por exemplo. Mas se ele não tiver facção nenhuma, ele vai acabar tendo que ter alguma. O presídio é a fábrica de bandido. Porque nesse sentido. o que acontece? Quando a gente vai, qualquer um de nós, se a gente vai viajar para um outro país, a gente vai ficar uns 2, 3 anos ou mais lá nesse país, a gente vai ter que se adequar às regras e às leis desse país, né? E isso acontece no presídio. Quem entra lá vai se adequar às regras que lá imperam. Hoje, inclusive, a gente ouviu um preso em que ele foi convidado, ele estava na galeria ou no pavilhão dos primários, onde que nenhum tinha facção, mas ele foi convidado, eu diria outra palavra, cooptado por uma das facções. Zeca, o filme é dirigido por ti e pela Tatiana Sager. Como é que foi essa divisão aí? Existiu uma divisão? Ou Muito tranquila. todo mundo fez tudo? Não. O projeto é um projeto que nasceu da ideia da Tati, que já vivia, que já foi repórter jornalística, fotográfica, já trabalhou em jornais e cobriu alguns motins e tal. E quando ela leu o livro do Renato, ela me chamou: Zeca, vamos adaptar? Então foi muito orgânico, funcionou muito bem, a gente se dividiu muito bem. É um tema que ela fez com que eu me apaixonasse também, porque é um universo a ser revelado que é incrível, né? E como é importante, porque infelizmente, a gente exerce a vingança dentro dos presídios. O presídio ele não serve para reeducar ninguém, não serve para transformar ninguém, ele serve é o lugar onde a sociedade se vinga da forma mais terrível, mais medieval possível. E vai virar um longa, né? O filme a gente já tem uma versão em longa, a gente apresentou uma versão na TVE em curta, e a gente tem um terceiro filme que foca só no motim de 94, que vai estar agora participando de festivais. Agora, Zeca, rapidinho, onde as pessoas podem ver o filme, então? As pessoas podem assistir na TVE. Não, tô brincando. Elas podem assistir nos festivais. Não tem problema, a gente é O filme já passou TVE. na TVE e a gente, se tiver o interesse da TV Cultura, da Ubra TV, a gente disponibiliza para vocês passarem daqui a um mês. Com certeza a assim gente que tem a gente interesse. tiver exercido esse ciclo dentro da TVE. Então esse filme está disponível. A gente quer que quanto mais pessoas assistam, possam refletir sobre isso. Ele vai passar em algumas universidades agora, né, Renato? Sim, já tem 2 universidades. Ele está em circuito. Inclusive tá a Ubra, se quiser Ele foi solicitar. lançado há menos de um mês, né? Olha, eu quero agradecer então a presença do cineasta Zeca Brito. Muito obrigada. E o Renato permanece aqui, tá, Renato? A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Não saia daí.